Vamos aqui onde eu estou. Por favor, secretário André Flores, secretário de Obras de Porto Alegre, bom dia. Bom dia, Potter, bom dia a todos os nossos ouvintes e os telespectadores, que nos acompanham no YouTube de GZH. Secretário, a gente está atrás aqui, né, na verdade, nas nossas costas está uma das obras mais importantes durante o processo que a gente vivia há um ano, né? Enfim, que é o corredor humanitário. Eu falava antes para a Andressa, na atualidade, que a gente não se dá conta, talvez, da força dessa expressão, corredor humanitário. E ele foi exatamente isso, né? Foi talvez a nossa primeira obra de reconstrução da cidade. A cidade estava sitiada, só tinha acesso lá pela 118 e nós conseguimos aqui porque, só para você ter ideia, a cidade tem capacidade de 6 mil toneladas lá no transbordo, já estava com 11 mil toneladas, não tinha mais como tirar o lixo de Porto Alegre. Aqui acessa 5 grandes redes de hospitais, o HPS, o Clínicas, a Santa Casa, o Ernesto Dornelles, o Cardiologia, nenhum deles podia ser acessado, então isso é uma operação de guerra que nós montamos aqui. Em 31 horas conseguimos que a cidade voltasse a ter um acesso. E aqui é incrível ver que seco, a gente construiu o corredor humanitário a 20 centímetros acima da lâmina d'água. 20 centímetros, ou seja, se a gente conseguir olhar lá para trás, lá imagina 20 centímetros abaixo que tinha de água. A gente está numa distância grande, nós dois aqui estaríamos só com a testa lá de fora, né? Imagina eu que sou menor. Não, com certeza, estaríamos aqui debaixo da água, era mais ou menos 2,5 metros. Mesmo uma pessoa alta estaria debaixo d'água. Aqui foi um esforço de toda a prefeitura, de todos, do Exército, Secretaria de Serviços Urbanos, Secretário Assis, a IPTC, todos nos mobilizamos para poder aqui liberar. Secretário, o PG está bem pertinho da gente, né? Na Casa de Bombas mais para a nossa esquerda, lá atrás, daqui a pouquinho ele vem de lá de novo. Qual foi o momento da enchente que a decisão da prefeitura foi? Precisamos colocar toneladas, aliás, quantas toneladas de terra aqui, pedra? Aqui também tem nós pagamos 7, mas foram 14 toneladas, 14 mil metros cúbicos de pedra aqui, porque a empresa nos doou 50%. Tu perguntaste antes, eu estava conferindo, a empresa nos doou metade, só cobrou metade, porque também entendeu a importância humanitária daquele momento e foi assim, fomos buscando a solução até que encontramos, mas desde o primeiro momento nós precisamos reacender os acessos à cidade. Tentamos ali pela Ramiro, fomos ver a viabilidade de fazer lá pela Sertório, até que aqui nós encontramos viabilidade de fazer. Bom, estava contando pra gente que de lá pra cá a gente vê cores de pedras e daqui pra lá com outras cores. Lá as pedras são mais escuras, aqui são mais vermelhas. Por que isso? É porque a mesma empresa que nos forneceu as pedras, ela tem uma pedreira na Lomba do Pinheiro e outra em Gravataí. As pedras pretas vieram de Gravataí e a pedreira da Lomba do Pinheiro é vermelha. Como lá começou 7 horas antes, vindo de Gravataí, é um pouco mais das pedras mais escuras, mas foi literalmente uma operação de guerra. Nós botamos aqui todos os caminhões, liberamos o trânsito, batedores para poder fazer o quanto antes possível essa operação e por isso tem 2 cores de pedras ali. Bom, vamos tentar relembrar. Quando é que começa a obra? Que dia? Hora? A obra começa no dia 7, no dia 6 de noite nós viemos aqui, viemos de barco aqui, decidimos que dava para fazer. No dia 7 conversamos com a empresa, no dia 7 começamos a obra. No dia 8 ela propriamente começa a ganhar corpo, no dia 9 nós quebramos aqui a passarela, no dia 10 já tem tráfego aqui na região. O que passou por aqui de mais importante? É difícil dizer, né? Passou todo o lixo da cidade que pôde voltar a ter. Eu descobri também que todo o botijão de gás de Porto Alegre, ele vem, nós estávamos correndo o risco de ficar desabastecidos, os supermercados estavam correndo o risco de ficar desabastecidos, as ambulâncias do interior não conseguiam chegar aqui na nossa rede hospitalar. Os suprimentos de oxigênio, por exemplo, para os hospitais. E eu fico difícil dizer assim, eu até me arrepio, é difícil na memória, assim. E, por exemplo, também todos os barcos conseguiam fazer aqui para fazer a busca de pessoas lá na arena, porque senão o barco tinha que sair, levava 1 hora, 1h30 para chegar. Então a gente podendo botar os barcos na beirada da Freeway para buscar lá no Maitá e lá no Sarandi as pessoas, ganhava 50 minutos, 1h30 às vezes, para poder chegar mais rápido o socorro. Então, aí cada um faz seu juízo do que acha que é mais importante, mas eu tenho certeza que tudo que passou por aqui era muito importante. Faz um ano, secretário André Flores, e a gente vê ali a passarela destruída. Essa passarela virou uma lembrança, digamos assim, né? Um museu a céu aberto, né? Ela vai ser retomada ou não? Ela vai ser reconstruída uma nova passarela. A gente, assim, ao verificar a possibilidade, a gente tem que fazer ela 2,5 metros mais alta, pela nova altura do corredor. Mas também a inclinação daquela rampa não está adequada para os parâmetros, ela chega a ter 16 graus de inclinação e pode ter no máximo 8. Então vai ter que ser refeita uma nova estrutura para uma nova passarela, mas a nossa ideia é deixar esse vão central aqui com uma memória daquilo que aconteceu na cidade. É importante preservar a memória, inclusive, das nossas tragédias, né, para que a gente assim, se mantenha resiliente.
E a saída que antes tínhamos, né, para a direita, ela não vai ter mais. Não, essa não vai ter mais, ela agora foi readaptada lá pela Carlos Chagas, e aqui a gente teve um ganho também no trânsito, porque o ônibus já entra certinho aqui na sua faixa exclusiva, melhorou a mobilidade da região, a gente entendeu, e também havia um desejo das pessoas de que a gente mantivesse o corredor humanitário como uma redundância, caso o nosso sistema de comportas não funcione, a gente tem ainda o corredor humanitário para permitir que mantenham o acesso à cidade, a cidade não fique inacessível. Secretário, o senhor falou, deu pra gente um monte de informações, enfim, né? É uma história humana, enfim, uma história com uma pessoa, enfim, o que esta obra traz a gente aqui resolveu. O senhor tem alguma história assim para contar pra gente? Muitas, né? Das pessoas que não conseguiam acessar os hospitais, as pessoas que não conseguiam as famílias não conseguiam se reencontrar, porque Eldorado também estava Baixo d'água, né? Baixo d'água. 80%. E inacessível, né? Então a gente tem muitas histórias. Eu me lembro aqui, o depósito da igreja, aqui onde eles buscavam o seu material, a gente ajudando eles aqui a poder buscar. O corredor humanitário tem essa coisa de permitir em grande escala que algumas coisas fossem resolvidas, que a cidade estava completamente ilhada, né? A gente vê... Para mim, o que mais me marca é uma amiga minha que é aqui da Santa Casa, e quanto isso foi importante para a Santa Casa, que é engenheira aqui da Santa Casa, e me ligava todos os dias para saber quando podia. As pessoas estavam ansiosas para que a gente pudesse, o quanto antes, liberar o acesso aqui para a Santa Casa, mas assim, eu sei que são milhares, talvez milhões de histórias, e para mim o que mais me marca é ter visto isso aqui tudo debaixo d'água, com um volume de água que nunca visto e espero nunca ver de novo. Dizem que foi a maior chuva do milênio, eu espero nunca mais ver daquele jeito, mas nós temos que estar preparados. Perfeito. Secretário André Flores, obrigado pelo carinho de vir até aqui com a gente para contar essa história. Valeu. PG, bem pertinho de mim, PG, tu tá? Oi. E aí? Tô aqui, como eu tinha dito antes, né? Só pra gente recapitular, eventualmente alguém ligou o rádio agora. Eu tô na esquina da Padre Tomé, que é aquela avenida, né? Onde desemboca na Igreja Nossa Senhora das Dores, com a Siqueira Campos. Então eu tô enxergando aqui o Muro da Mauá, ali atrás de mim, na Avenida Mauá, né? E aqui foi aquele ponto em que a água tomou conta de maneira tão violenta que eu confesso que eu fiquei sem fôlego no ar naquele momento, exatamente um ano atrás. Foi no dia 3 de maio, na verdade, era uma sexta-feira. Porque a água jorrava com muita força dessa casa de bombas, que o Emerson Barbosa mostra pra gente aqui, ó. Essa casa de bombas que deveria encaminhar a água pro Guaíba, na verdade a água estava voltando e o próprio Muro da Mauá não dava conta, a água saía pelas frestas dos portões, era uma coisa impressionante. E aí barata por todo o centro, né? Todos os bichos que eram do subterrâneo da cidade vinham subindo também. E os comerciantes, Potter, começavam a se articular. Eu me lembro de ouvir gritos aqui das pessoas correndo, fazendo barricadas nas portas dos comércios e gritando também porque precisavam pegar as suas últimas coisas para finalmente fazer a evacuação do centro, como a prefeitura já vinha orientando. Um deles, uma das pessoas que viveu isso, foi o Lion, que está aqui com a gente. Vem cá, Lion, por favor. O Lion Anselmini, que é proprietário do restaurante Vida e Saúde, que fica na General Câmara, né, Lion? Isso aí, exato. Como é que foi, o que tu lembra exatamente daquele momento? Como é que foi aquilo quando tu percebes assim, cara, não vai dar, nós vamos ter que sair fora? Pois é, eu lembro como se fosse hoje, foi no dia 3 de maio. Era um dia normal, no dia anterior, na quinta-feira, a gente tinha aberto normalmente. E chegando ao centro, já era por volta de 7h30, 8 horas da manhã, começou essa movimentação. Era um dia como hoje, ensolarado, então nos deu aquela impressão que não estava tudo normal. E, enfim, às 8 horas da manhã a gente tomou a decisão de fechar o restaurante. A gente já estava produzindo normalmente, a gente abre às 7h30 da manhã para a produção. E às 10 horas, quando a gente saiu do centro, a gente decidiu erguer assim, nossos equipamentos até 1 metro de altura, né? Uma medida do que a gente achava na época. E eu lembro que ao sair do restaurante ali na General Câmara, a gente olhou para Mauá e já havia água na rua, assim, vindo pela beirada. Então foi um momento que a gente, temos que sair e vamos sair logo. E a água, eu lembro que ela jorrava do asfalto lá. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Porque o asfalto, como a pressão era muito forte da água embaixo, o asfalto cedia e começava a jorrar a água do chão. Eu nunca tinha visto coisa igual. Exato, e nessa trajetória até de sair do centro, a gente passou aqui para esse local que a gente estava aqui e foi um momento que jorrava água. A gente tentou inicialmente sair pela Siqueira Campos, ali já estava tudo trancado, era umas 10h30 da manhã, então foi um caos, assim, né? Então foi uma época bem difícil ali. E um ano depois, como é que tu avalias estar aqui?
né? Porque tu voltaste, o teu restaurante tá ali, tá bem, né? Um restaurante que tem um ótimo movimento, conheço, ele é um restaurante especializado em comida saudável, né? Como é que é para você estar aqui, né? De novo, um ano depois, vocês têm receio, têm medo, ou se adaptaram de alguma forma ao que possa vir a acontecer e tomara que não ocorra num futuro? Eu lembro que a primeira pergunta que a gente fez, pós-enchente, vamos voltar ou não? Porque, enfim, precisava ser feito investimento, tinha a questão de o centro vai voltar ou não. Então, até pela história, enfim, hoje a gente tem 3 unidades do Vita Saúde e ali foi a primeira, né? Então foi a nossa história da nossa família ali. E já há mais de 20 anos que a gente está ali, então a gente decidiu voltar. E olhando para trás hoje, eu acho que foi uma decisão acertada, do meu ponto de vista. Foi até uma vitória nossa ter voltado. Hoje já o Centro Histórico, eu sou um cara novo, ainda tenho 32 anos, nunca tinha presenciado nada parecido assim, mas a minha impressão, pelo menos no decorrer, é que a gente ia demorar muitos anos para voltar. E hoje, um ano depois, eu acho que o centro já, olha, bem parecido do que estava antes da enchente. Eu acho que uma vitória até como comunidade, né? Como comunidade, como porto-alegrense, como povo gaúcho aguerrido e bravo que somos, né? Eu acho que eu sinceramente acho que a gente voltou muito mais rápido do que eu imaginava ali, porque foi um caos gigantesco ali de como a gente estava vivendo na época, né? Tu tem toda a razão. A gente estava comentando sobre isso, até o Super Sábado foi do mercado público, que também foi evacuado naquele mesmo dia, lembra? Naquele mesmo dia 13 de maio. E Mariana Secon, Thiago Bittencourt e eu comentávamos justamente isso, que a gente esperava que a coisa fosse demorar mais. A gente chega no mercado público hoje, ele é um espaço vibrante. Cara, com problemas ainda, ele precisa de algumas adaptações que ainda estão sendo feitas, mas as lojas estão todas abertas. Nunca o fim de semana foi tão pulsante, né, para a gastronomia do mercado público como é agora. Então, tu tem toda a razão nessa percepção, né? Eu esperava que a gente fosse demorar mais. E a comunidade se mostrou muito resistente e muito batalhadora, né? De forma a reabrir os seus comércios, mas eu acho que com adaptações, com alguns receios. Isso que eu queria te perguntar. Tu teve algumas adaptações ali? O piso, por exemplo, um pouco diferente, para que na próxima vez, se encher de água, seria mais fácil de retomar as atividades? O que mudou? Isso, a gente reconfigurou todo o espaço, assim, praticamente a gente perdeu quase toda a parte do restaurante, então desde o teto até que a água não afetou, mas enfim, devido ao grande demora ali da enchente, ele acabou afetando, a gente teve que trocar tudo. Enfim, a gente adaptou isso tudo a uma possível nova enchente, então a gente tentou tirar um pouco mais de madeira, deixou mais alvenaria, enfim, remodelou todo o espaço para que digamos assim, para estar um pouco prevenido, né? Porque, mas espero que não aconteça mais, né? Acredito que não vai mais acontecer. Mas, bom, a gente espera que não ocorra, mas se ocorrer, a gente já está um pouco mais preparado e a gente vai continuar cobrando as autoridades para que a cidade esteja, de fato, mais capaz, né, de receber uma eventual catástrofe, se ocorrer de novo, de maneira mais resistente, mais forte. Porque o que a gente viu exatamente aqui, Potter, naquele dia, era um muro da Mauá que infelizmente não resistia, porque estava mal vedada nas suas comportas, e uma casa de bombas que tinha problemas evidentes, tanto que a água jorrava com muita força. E hoje, Potter, só para deixar claro, quando a gente chega aqui, viu, Nayon, a gente percebe, Lion, que estava chegando um grupo ali de trabalhadores entregando para a casa de bombas um material para vedar a casa de bombas e para que não ocorra da maneira como ocorreu naquele um ano atrás. Portanto, a cidade, ela está se adaptando. Pode ser, talvez com uma velocidade não ideal, pode, mas está se adaptando, né, Potter?